Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu, Fábio Marinho, professora Andréa Vermont, estamos aqui para partilhar um pouquinho com vocês de filosofia, teologia e psicanálise. Não é isso, professora? É sobre isso. Vocês vão ter aqui muitos conteúdos sobre filosofia, teologia e psicanálise. Hoje a gente quer falar um pouquinho, amigo, tem um texto da doutora Ana Beatriz, uma das maiores psiquiatras do Brasil. Doutora Ana, a gente te ama muito. Fica aqui a nossa admiração. Onde ela fala que a infância é um território que volta e meia a gente volta a pisar nesse território. Ali ela faz uma referência à teoria psicanalítica de Freud, que nós estamos ali presos nas experiências que acontecem na nossa infância. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Qual que é a sua percepção sobre você, sobre o que você vê no entorno, do quanto a gente volta às questões mal resolvidas da infância, mal elaboradas? Amiga, eu acho que essa afirmação da doutora Ana, ela é a maior realidade com a qual nós convivemos, porém é a maior realidade com a qual nós evitamos conviver. Porque visitar a infância significa visitar parte de nós que nós não tínhamos domínio, não tínhamos posse e não tínhamos controle. Porque a nossa infância foi guiada sempre por outros. Porque na infância a gente não tem poder sobre a gente mesmo. Sempre o outro vai decidir as coisas por nós. Tanto que quantos pacientes a gente recebe no consultório que não conseguem tocar a própria vida porque estão aprisionados à figura de outras pessoas que vão acabar ocupando este lugar de autoridade na vida do outro. E tem gente que precisa de alguém para dar ordens. Tem gente que precisa de alguém para mandar. Por quê? Porque está preso nessa ideia da infância de que eu preciso ter quem me dê as diretrizes, porque eu sozinho, infantilizado, ou até mesmo uma criança adulterada, ou seja, tornada adulta muito cedo, não pôde viver a fase dela de criança, então chega uma hora que ela precisa de buscar apoio em quem coloca ritmo, quem coloca harmonia, quem coloca melodia, né? Eu quis citar aqui as três divisões da música para servir como metáfora. E eu acredito que a gente visitar a infância como a memória é um triste privilégio, porque a infância é o lugar onde nós acumulamos a maioria dos nossos traumas, a maioria do nosso não ser, né? E aí a gente, quando a doutora Ana Beatriz fala sabiamente sobre isso, né? A infância é um território que a gente constantemente revisita ou pisa novamente. Eu vou trazer aqui um caso do consultório, né? Eu tive aí uma experiência de uma criança que não foi aceita na gravidez pela mãe. Depois o pai solicita à mãe que pudesse abortar, haja visto que eles já tinham 6 filhos, então precisava abortar aquela criança. Aquela mãe luta com aquela gestação, mas ela não tinha a intenção também daquela gestação naquele momento. Essa criança nasce nesse contexto, os irmãos são mais velhos, os irmãos também não aceitam essa criança. E essa criança nasce num contexto de validação. Ela vive, existe, cresce, se torna uma mulher madura, bem-sucedida, mas tentando o tempo inteiro provar para a mãe, para o pai e para os irmãos que ela é um ser humano viável. Essa mulher sou eu, e eu não tenho a menor dificuldade de falar hoje sobre isso. Eu vim de um contexto onde a minha mãe engravidou 10 anos depois da minha última irmã. Meu pai não queria gravidez, e eu entendo ele, pelo contexto que eles viviam. Ele era muito rígido, seu pai era militar, né? Militar. Quando eu nasci, minha mãe tem um problema e fica 3 meses na UTI, então para os meus irmãos o meu nascimento foi um problema, eles perderam a mãe por um tempo. Aquela criança que chegou trouxe esse problema e a separação da mãe? E eu vivi durante alguns anos, amigo da minha vida, tentando provar para minha mãe e para os meus irmãos a minha viabilidade. Se legitimar. Você esperava a validação da sua família. E nem sei o quanto até hoje isso ainda não determina muito das minhas escolhas e das minhas decisões. Então aí, doutora Ana é brilhante ao dizer, né? Eu, Andréa, vivo voltando a visitar e a pisar nesse território que foi a minha infância. Em busca de quê, amiga? Talvez em busca de legitimação, né? Validação. De provar que eu não sou um problema, mas que eu dei certo na vida, que eu viabilizei, que eu aconteci, em detrimento da desaprovação de todos eles. Talvez seja muito... Acho que nisso nós somos muito parecidos. Porque eu, desde pequeno, tenho uma veia artística muito grande, muito performático, e isso trouxe para mim um peso muito grande, principalmente com relação ao que as pessoas julgam como ser uma sexualidade desviada. E eu cresci nesse ambiente também, né, de muita interpretação, muito lúdico, muita música, muito palco.
comecei na música muito cedo, e isso me trouxe uma sensibilidade maior, me trouxe trejeitos, né, muito marcantes, e eu tive que conviver com isso. E também com uma figura paterna que nunca me julgou, pelo contrário, meu pai era extremamente doce, mas o meu irmão, por exemplo, precisou assumir uma figura extremamente masculina para suprir o masculino que faltava em mim. E por diversas vezes, principalmente na adolescência, eu precisava de provar que eu não era aquele estereótipo que tinham colocado sobre mim, né? Porque eu sou muito mais do que uma sexualidade, eu sou muito mais do que um trejeito, muito mais do que uma postura. Então eu buscava validação, eu buscava validação. E as críticas que a gente ouve ao longo da vida acabam servindo como adubo para essas memórias doídas, né? Então como lidar com as críticas no hoje, não tendo conseguido elaborar totalmente esse passado no qual a gente pisa constantemente? É uma pergunta que eu te faço. Será que tem resposta para isso, amiga? Você viu que surgiu uma pausa poética Deu um aqui, né? hiato aqui, porque eu fiz a pergunta para mim, mas eu tô te pedindo para você me ajudar a responder. Porque como que eu lido com o meu eu de agora, que não está mais lá? Eu não sou mais aquele menino de 8, 10, 12, 15 anos, né? Hoje eu sou um homem de 44 anos de idade, o meu intelecto não é mais aquele intelecto, a minha subjetividade, a minha objetividade não é mais a mesma, os meus projetos, os meus sonhos, os meus anseios não são mais os mesmos, os meus desejos não são mais os mesmos. Mas pisar nesse território traz à tona tudo aquilo que hoje eu não sou e não quero, mas a dor continua lá. Então por que que voltar lá é revisitar a dor que está lá? Porque a dor não está aqui. Quem está aqui agora é uma pessoa, inclusive, muito bem resolvida. Que é A o que eu dor disse, está isso lá. pra mim tá ok. Por que que quando a gente visita inclusive a dor? Porque eu acho que ela não passa, né? Eu acho que ela não passa. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Nós temos o curso de formação em psicanálise, para quem nos assiste no YouTube. E no curso de formação em psicanálise a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o fato da gente elaborar, mas que o trauma fica. O trauma é a marca, é a cicatriz, né? E eu não sei o quanto essa cicatriz ainda não sangra. Então, assim, quando eu revisito a minha história, e no curso de psicanálise a gente fala muito isso. Por que você deseja o que você deseja? Por que você quer o que você diz que quer? Por que que eu decidi pelo carro que eu decidi? Ou eu costumo fazer essa pergunta para os meus pacientes, né? Você de fato quer aquilo que você deseja? Porque o desejo, ele é um impulso. Ele é um impulso. E nem sempre a gente quer o que a gente deseja. Muitas vezes nós queremos apenas demonstrar, por meio daquilo que é desejado, um poder ou um falso poder. É a questão fálica, né? O desejo está ligado ao falo. Eu preciso de provar que eu sou capaz. Mas você não gosta de fazer isso, mas eu vou fazer para provar que eu dou conta. E, na verdade, os nossos desejos, eles dizem muito a nosso respeito, né? E quando você fala isso, de novo, eu faço uma remissão lá na psicanálise. O desejo, ele nasce da falta. Todas as nossas decisões, elas são baseadas na falta. E aí eu trago uma questão muito atual. Por que que eu escolhi o carro que eu escolhi? Por que que eu desejei ter aquele carro? Quando eu penso em desejo e falta, ali aquele carro fala muito sobre as minhas faltas, sobre o que faltou, sobre o buraco que fez e sobre o que eu estou precisando preencher aqui na atualidade. Então não adianta, tá curado, curado aspas, né? Porque essa palavra curado é tão densa. Mas você sabe que eu tenho comigo que a ferida ela não sangra mais. Não sangra porque quem está sentado nessa cadeira aqui hoje não é aquela menina lá de trás Não. que foi negada pela família, que foi subjugada, que foi considerada incompetente, que foi julgada por não escolher uma profissão que desse dinheiro, que preferiu ser filósofa, preferiu trabalhar com pensamento, ser uma neurocientista, escutar do pai, isso vai pôr comida na sua mesa, isso vai te levar aonde, né? Quem está aqui agora não é essa menina que ouviu isso. É uma mulher muito bem sucedida, né? É uma mulher que é referência na sua área. Como quem está aqui do outro lado também é uma pessoa muito bem sucedida. É um homem que conseguiu chegar e alcançar coisas que 99% dos meus pares não alcançaram, né? Que chegaram na minha idade e não tem metade do que eu construí. Então nós não estamos lá atrás. Então eu digo que a ferida que está lá atrás a gente revisita, mas ela não sangra mais. Sim. E eu uso sempre a metáfora. Eu tenho essa cicatriz aqui na minha mão.
Eu não sei se a câmera vai conseguir fechar isso aqui, mas se conseguir fechar essa cicatriz aqui na minha mão, a cicatriz, ela existe para lembrar que um dia doeu. Mas não dói mais. Só que ela não dói mais. Só que a cicatriz está aqui para me fazer recordar que um dia teve dor. Porque se eu me esqueço da dor, eu me torno negligente comigo mesmo e corro o risco de repetir os padrões que me faziam sofrer e permitir que o outro tenha, inclusive, autoridade para decidir se eu choro ou se eu sorrio, enquanto essa autoridade pertence exclusivamente a mim. Quem decide se eu vou rir ou chorar sou eu. A dor nos lembra dos nossos limites. Fico pensando, que situação, eu, por exemplo, minha perna. Quebrei minha perna porque estava usando um salto de 200 mil centímetros. Para quem não sabe, nós somos tudo costurado, parafusado. Tem uma prótese aqui. A gente apita em todos os aeroportos. E a partir daí eu passei a pensar, eu não posso usar salto nessa altura. Então essa cicatriz, ela me lembra sempre do meu limite. Eu acho que a cicatriz é muito disso, ela não dói mais, mas ela te conta Ela até te onde lembra, você pode ir. Isso. Um dia doeu, hoje não dói mais, só que ela te lembra o porquê que doeu, inclusive. Então aquilo que está cicatrizado não está apagado. Então é uma falsa ideia de dizer, não, essa ferida já está cicatrizada. Isso não significa absolutamente nada. Eu quero saber se quando você olha para a cicatriz, a dor volta ou não. Porque dizer que está cicatrizado é muito fácil, eu quero saber se ainda dói. E posso te dizer, e aí real, na metáfora e na realidade que você usa, essa cirurgia da minha perna, que está cicatrizada, mas dói. Dói porque tem um ponto aqui que está mal resolvido. Esse ponto não foi absorvido. Então, em algum momento, eu vou ter que fazer uma nova intervenção cirúrgica. O ponto, o ponto cirúrgico? É. Então, é uma cicatriz que dói. Ainda dói. Tem outras cicatrizes no meu corpo que não dói. Vai chegar um momento que você vai ter que voltar para a mesa cirúrgica e abrir essa ferida. Vou ter que fazer uma reintervenção. Vai ter que abrir a cicatriz porque ainda dói. Se a cicatriz ainda dói, ela precisa de uma nova intervenção. Assim é com a nossa vida, com a nossa história e as nossas emoções. Porque se a gente revisita o passado e ainda dói, nós precisamos voltar lá, curar a dor para poder continuar, senão a gente não consegue dar andamento na vida. E tá fechado, é viável, eu ando, eu faço tudo. Mas ainda dói. De repente alguém encosta, aquilo ali fica dias doendo. Então eu já sei que é uma cicatriz que eu preciso é uma nova intervenção. E isso é próprio do nosso passado, amiga. As coisas mal resolvidas, as coisas que não foram elaboradas e que a gente arrasta. Tem um paciente que ele tem uma dificuldade muito grande porque a família é muito conservadora e ele é homossexual, ele não consegue assumir isso para a família porque a família espera dele uma postura heterossexual, normativa de casamento, filhos, herdeiros e seguir com o projeto do que é do pai, que foi do avô, né? Então ele não consegue bancar a verdade dele. Então ele sofre, ele dói e ele sangra constantemente porque ele tem que ser o que ele não nasceu para ser. Então ele se obriga a ser, para satisfazer outros. É a mesma coisa quando nós visitamos a nossa dor e ela ainda está doendo e a gente não tem a coragem de abrir a ferida para limpar o que está podre lá dentro. É a mesma coisa. Se a gente não der conta de bancar a podridão que existe nas nossas feridas, para de fato limpar essa ferida, arrancar, raspar, fazer doer novamente, para poder ficar totalmente limpo, para você poder jogar ali dentro o que vai curar, fazer o curativo, para ter uma cicatriz que não doa mais, é um processo que exige de nós muita maturidade. E a maioria de nós prefere não bancar esse tipo de escolha em nome das convenções sociais. E até porque, amigo, reabordar, que é o termo que a medicina usa, reabordar uma cicatriz gera consequências. Sim. Eu fui ao médico, ele falou, nós precisamos fazer uma reabordagem. Só que você vai ficar uns 20 dias sem andar, tem que abrir além do que está aí, porque precisa... Então, assim, tem consequências. Sim. Então, até as dores, até não, né? Exatamente como a dor física, a dor emocional, no momento em que você revisita, ela vai te trazer consequências. Nós vimos aí exemplo de colegas que a gente conversou na noite anterior e que entram numa crise no dia posterior. Porque teve que entrar em contato com essa cicatriz, foi para a mesa cirúrgica, abriu, reabordou.
hoje a perna não vai estar igual. Não está É. andando do mesmo jeito, está mancando, vai precisar de uns dias de recuperação. Isso. Então, a dor emocional também, quando você a visita ou revisita, ela vai trazer consequências. Vai resolver definitivamente? Talvez resolva. Mas por um tempo ela vai doer, por um tempo ela será maculada, por um tempo ela será um peso para você. Você vai se arrastar na dor por um tempo. E você tem que ter muita maturidade para conseguir sair dela. Porque é fácil se acostumar à dor. É fácil acostumar a arrastar a perna. Então, para você deixar para trás a dor e o sintoma, você tem que ter muita coragem. É assumir de fato e bancar o teu ser por completo. Porque eu posso me acostumar à dor e às vezes é até mais cômodo, amiga. A gente se acostumar à dor porque a gente corre o risco de ser não amado, mas ser visto como coitado. E às vezes as pessoas preferem se vitimizar do que curar suas feridas porque se torna mais cômodo. Até porque há um grande ganho na dor também, né? Sim. Tem pacientes que ficam anos arrastando uma depressão, porque com a depressão ele chama atenção, Isso, ele é visto, cuidado. ele é cuidado, ele é afetado, ele é, enfim, ele faz parte de um contexto que se ele fosse sadio, ele não teria, por conta da indiferença dos outros. Então tem gente que prefere ser doente. Né? E isso, para quem nos ouve, às vezes vocês têm isso dentro de casa, né? É aquela pessoa que hipocondríaca, né, que está sempre com uma dor, que está sempre com um sofrimento, com um tipo de incômodo físico, psicossomático, que é uma forma de chamar a atenção e dizer, eu estou aqui. Porque se ela é uma pessoa sem dores, que não chama atenção para nada, quem está ao redor dela é tão desinteressado nela que ela passa despercebida. E para ser visto ou ser vista, ela necessariamente precisa dramatizar a existência, o que é uma desgraça completa, né, amiga? E eu vou sempre trazer exemplos, eu falo muito isso com os meus pacientes, eu trago exemplo da minha vida pessoal, porque é o que eu tenho, não vou ficar falando da vida dos outros. Até porque nós já temos conteúdo suficiente para falar de nós mesmos, né? A minha mãe nunca me viu pelo quão inteligente eu era, as Não. professoras elogiavam, nossa, a menina é muito inteligente. Pelo quanto eu era talentosa, pelo quanto eu era retórica, mas se tinha um momento em que minha mãe me via era quando eu adoeci. Se eu tinha uma febre, ela deixava os outros 6 filhos e ficavam 100% minha conta. Então a doença trazia muito uma vantagem. Até hoje, porque as pessoas gostam de chorar com você. As pessoas se compadecem da sua dor. Difícil é quem dá conta de rir com as suas conquistas. Difícil é quem se alegra com aquilo que você conquistou. E fica aí um grande paradoxo e um grande desabafo, né? Eu fico muito feliz com os meus vídeos que viralizam, fico muito feliz. Mas eu não quero ser conhecida pelas desgraças que aconteceram na minha vida. Sem dúvida. É uma coisa que me alegra, mas é uma coisa que me incomoda. E que está lá no seu passado, não está aqui agora diante da mulher que você é. Eu sou uma pessoa de superação, com a minha filha, pipipi, popopó. Mas não é por isso que eu quero ser conhecida. Até porque quem é a grande personagem dessa história não é você, é sua filha. Não mesmo. Então se alguém merece o mérito, é a Bia, não é você. Exatamente. Você fez o que toda mãe faria. Exatamente. Pelo instinto. Ou pelo menos é o que se espera, É o que né? se espera. O instinto materno faria o que você fez. Né? Então não há nada de extraordinário em ser mãe da Beatriz nesse sentido. O extraordinário está na capacidade de resignação que a sua filha teve para chegar onde chegou e ser quem ela é hoje. Exatamente. Né? E que eu posso falar com orgulho porque é minha filhada. Uhum. Mas não há nada de novidade em uma mãe proteger a filha com o seu instinto materno. Então as pessoas não podem te enxergar só por isso. E me classificar por isso. E te então, classificar assim, por isso. eu acho Nossa, que ela é uma tem que- guerreira, ela é o máximo. Não, Exatamente. qualquer mãe instintivamente daria a vida pelo filho. Eu Qualquer acho mãe que que tenha senso de mãe, né? tem gente que tem essa necessidade de ser reconhecido pelas suas dores e pelas suas feridas. Eu acho esse lugar um lugar complicado, porque ao mesmo tempo que ele te dá projeção, ele te diminui. É, sem dúvida. Às vezes eu recebo comentários, né? Ah, eu estou rezando muito para que o senhor permaneça muito tempo junto com a gente, que a sua doença não te leve tão cedo. Né? Vai cagar. Eu tô lá falando que eu quero morrer, eu tô fazendo uma doença e eu trato a doença. Se eu E quisesse nem o morrer, eu não contrário trataria. também, né? Você não tá falando que né? quer viver. E também não tô falando que quero viver, não, porque se precisar de morrer, a gente morre. Né? A gente tá aqui é para isso. Então, assim, as pessoas querem sempre nos vitimizar, nos colocar num lugar de coitadismo, né? E uma coisa que as pessoas precisam entender, eu particularmente, e posso falar isso pela Andrea também, um lugar que nós não queremos para a nossa vida é o lugar de vítima.
Nós não somos. Porque a vítima, para ser vítima, ela precisa de ter um algoz. E se tem uma coisa que na minha vida eu nunca tive, foram algozes. Ninguém nunca me prejudicou. O algoz da minha vida sempre fui eu mesmo, através das escolhas que eu fiz. Através daquilo que eu quis para a minha vida. E eu acho que a Andrea pode dizer a mesma Posso coisa. exatamente parafrasear. Os meus algozes sou eu mesmo e os meus eus. Inclusive as pessoas que Eu entraram nesse lugar Eu não foi porque ponho nós culpa em ninguém. permitimos. Ninguém é culpado por nada na minha vida. Eu sou o culpado, porque as pessoas que me fizeram mal porque eu permiti que elas entrassem na minha história e ocupassem um lugar capaz de me fazer mal. Amiga, até por isso nós não temos raiva de ninguém, não. Ninguém. Nós temos raiva de nós É. mesmos. Amiga, eu queria finalizar esse vídeo te pedindo uma... Não me pede muita coisa, não. Não? Não. É porque nós somos muito filósofos, teólogos e psicanalistas Então vamos fazer práticos. junto. Vamos. Em vez de me pedir, vamos partilhar. Você tá certo. Eu acho que diante desse conteúdo, né, e aí ele sempre me provoca, gente. Nós somos carne da mesma carne, mas nós estamos gerando carne o tempo inteiro. Ele é extremamente provocativo. É uma amizade rica porque ela gera vida. Eu acho que o que a gente tem que deixar, né, para as pessoas, eu vou sempre jogar para a prática, assim, assistiu esse vídeo, o que é que isso pode trazer para a sua Isso. vida, para o seu dia a dia? Não, e outra coisa, identificou-se com isso que nós falamos, compartilha isso com alguém que você conhece, porque às vezes esse pouquinho de coisa que a gente fala pode ser a chave que vai ser virada na vida de uma pessoa. Eu acho que a grande questão aqui desse vídeo é sobre visitar a sua história, né? Nós começamos o vídeo falando sobre infância, um conteúdo que a gente vai pisar nele sempre. Olha um pouco para essa sua infância, veja o que aconteceu lá, as suas relações parentais, os seus abusos, as suas vitórias, as suas alegrias, as suas lembranças, os seus esquecimentos. Visita as suas feridas e veja se elas estão cicatrizadas, se elas ainda doem ou se não doem. Se não dói, elas são um exemplo a ser seguido de superação. Se ainda dói, você precisa revisitar essas feridas e curá-las. E eu acho que o exemplo da minha perna, ele é muito metafórico e ele ilustra isso muito. Quando eu quebrei a perna, eu fiz cirurgia dos dois lados. Essa cicatriz daqui está absolutamente curada, resolvida, mas a daqui vai precisar E reabordar. você nem lembra que Nada. aconteceu isso. É Nada. igual eu com a cirurgia na mão, que eu precisei de retirar um osso, né? Porque eu tenho essa doença inflamatória dos ossos. Retirei o osso que doía muito. Hoje eu olho para a cicatriz e só lembro que doía porque tem a cicatriz. Porque doía, eu retirei a dor, não dói mais. Mas a cicatriz me diz que um dia doeu, então eu preciso de respeitar essa história. A minha cicatriz merece respeito e eu preciso ser o primeiro a respeitá-la, porque não tem ninguém além de mim que vai respeitar as minhas cicatrizes. E aí eu acho que isso que o Fábio falou é poderoso. Olhe para suas feridas, olhe para sua história e veja o que não dói mais. Aquilo que não dói mais está resolvido e está elaborado. Se ainda dói, como a minha cicatriz, precisa ser reabordado. Precisa, infelizmente, cortar de novo, tirar o que não está bom e respeitar o tempo da cicatrização. Isso, Eu acho que é isso. respeitar o tempo da cicatrização. E tudo na vida leva tempo, não adianta a gente achar que vai ser da noite para o dia, porque não vai. A gente precisa de amadurecer muito e maturidade só chega com muita vontade, com muita paciência. Do contrário, nós vamos permanecer sendo crianças adulteradas, crianças que cresceram, foram obrigadas a serem adultas antes do tempo. Porque, na verdade, o que a gente quer no fundo, quando a gente não elabora esses sentimentos da infância, o que nós queremos é colo. O que nós queremos é carinho, é deitar no colo, é ser cuidado, ser amado. E a gente precisa seguir, porque a vida não nos espera. A vida não vai te esperar voltar e ficar curando todas as coisas se você não tiver disponibilidade de fazer com que a partir de agora seja diferente. Isso é tão poderoso, né? E eu acho que a gente pode encerrar com essa sua fala. É isso. A gente precisa seguir, apesar de. Apesar de, a gente continua, porque a vida não espera. Queria te convidar para se inscrever no canal. Você que está aí assistindo esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas. O nosso objetivo aqui é puramente elucidatório. Nós temos o nosso canal e a gente tem a intenção de entrar na sua vida, fazer diferença e, quiçá, um dia a gente se encontre fora desse ambiente virtual, muito mais saudáveis, muito mais curados e muito mais inteiros diante da nossa história. Saúde!